Nesse vídeo eu vou estar trazendo 10 curiosidades sobre Remo Lupin, então já se inscreve no canal, pega tua água, teu suco, teu rum e bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje o vídeo vai ser sobre o Remo Lupin. Eu não sei qual é o personagem favorito de Harry Potter de vocês, mas o meu personagem favorito é o Remo Lupin. Eu acho o Remo Lupin um dos melhores personagens de Harry Potter, tanto nos livros quanto nos filmes. Inclusive nos filmes ele ficou muito bem também. Eu não sei o que me cativa tanto no Lupin, mas a história dele é muito legal, o personagem é muito interessante. E eu acho que a forma como ele leva a vida dele de uma maneira muito difícil ali, especialmente por ele estar na condição de lobisomem, eu acho que isso é muito interessante. E pra mim o Remo Lupin sempre foi interessante, tanto nos primeiros anos dele em Hogwarts, quanto depois quando ele volta para lecionar em Hogwarts na vida adulta. E eu acho ele um personagem extremamente inteligente, além de ser um bruxo muito habilidoso. E eu acho que todo mundo, assim como eu, ama as cenas do Lupin ensinando Harry a conjurar o feitiço do patrono lá em Prisioneiro de Azkaban, além do Lupin ter sido o melhor professor de defesa contra as artes das trevas. E eu ainda quero fazer um vídeo contando para vocês, narrando toda a história do Lupin, mas não vai ser esse vídeo. Nesse vídeo eu escolhi te dar 10 curiosidades sobre a vida do Lupin. E se assim como eu, o Lupin é o teu personagem favorito de Harry Potter, já deixa aqui nos comentários. E se não for, me diz aqui nos comentários qual é o teu personagem favorito. Bem, então vamos parar de enrolar e começar logo esse vídeo. E a primeira curiosidade desse vídeo é que o Remo é filho de Lion e Hope Lupin. O pai do Lupin, o Remo, ele era muito conhecido ali por ele ser um bruxo com bastante habilidade em lidar com algumas criaturas mágicas e espirituais ali, como por exemplo o bicho-papão, poltergeist, etc. Mas mesmo com toda essa fama aí de ser um bruxo muito expert nessas criaturas, o pai do Remo, ele tinha algumas ideias bem malucas, para dizer o mínimo. O pai do Lupin considerava os lobisomens, por exemplo, menos do que pessoas normais, assim. Então ele tinha muito preconceito com lobisomens. Então, tipo, falar em direito de lobisomens pra ele, tu tá querendo tomar um pau dele. Porque, tipo, ele é tipo uma Umbridge da vida, só que, tipo, uns 2 graus menos, eu acho. Mas é nessa vibe da Umbridge. Então já dava pra ver que ele era um homem de opiniões fortes e talvez extremistas. E por causa dessas opiniões dele, o pai do Remo acabou recrutando muitos inimigos. Mas Lion e Hope Lupin se conheceram enquanto a Hope estava tendo um problema ali com lobisomens, e isso aconteceu em 1959, e depois de algum tempo, em 1960, eles tiveram um primeiro filho deles, primogênito, chamado Remus John Lupin. Mas vocês já devem ter se perguntado como aconteceu do Remo Lupin virar um lobisomem, né? E bom, isso aconteceu porque em determinada época, o lobisomem Greyback foi até o ministério responder por um crime, e o pai do Lupin simplesmente falou que ele merecia morrer e começou a cuspir todas aquelas ideias extremistas que ele tinha. O lobisomem Greyback foi condenado, mas depois que ele saiu, ele foi direto até a casa do Lion e da Hope Lupin e atacaram o filho deles como uma forma de vingança. E foi assim que o Remo virou um lobisomem. O Remo foi atacado pelo lobisomem Greyback aos 5 anos de idade, e a partir daí ele virou um lobisomem, que era exatamente o que o pai do Lupin detestava e tinha uma completa aversão. Bom, mas como um lobisomem que se transforma a cada lua cheia iria estudar em Hogwarts? E isso foi obra do nosso querido Dumbledore, e ao que parece todo mundo tem uma dívidazinha com o Dumbledore, porque o Dumbledore ajuda todo mundo. O Dumbledore, para ajudar que o Lupin tivesse algum nível de escolaridade na época em que ele foi para Hogwarts aos 11 anos, o Dumbledore plantou o Salgueiro Lutador lá nos terrenos do castelo que ligava à Casa dos Gritos. Então sempre que chegava a lua cheia, que era quando o Lupin ia se transformar, o Lupin simplesmente entrava pela passagem do Salgueiro e ia para a Casa dos Gritos, onde ele se transformava a noite toda e depois voltava. E isso, é claro, foi obra do Dumbledore. Mas com o tempo, algumas pessoas começaram a estranhar que o Lupin sempre desaparecia na lua cheia. E essas pessoas seriam os amigos deles mais próximos, o Pedro, o Thiago e o Sirius. Então o Remo foi obrigado ali a contar pra eles o que estava acontecendo, por que ele sumia toda a lua cheia. E depois que eles descobriram que o Remo era um lobisomem, eles começaram a tentar se transformar em animagos pra poder ajudar e conter o Lupin ali em cada lua cheia, pra ele não se sentir tão sozinho. Então se algum dia tu já se perguntou por que o Salgueiro Lutador tava nos terrenos de Hogwarts, foi obra do Dumbledore. Por que os marotos eram animagos? Pra ajudar o Lupin, basicamente é isso. Mas o Remo tinha um medo terrível ali antes de contar pros amigos deles, porque eles não sabiam como que eles iam reagir ou se eles iam se afastar. Porque, né, no universo de Harry Potter, ali naquela sociedade bruxa, os lobisomens sempre ficaram à margem da sociedade e sempre foi muito difícil estar na condição de lobisomem, tanto para estudar quanto para trabalhar. A gente vê ali que o Lupin só estudou em Hogwarts por causa do Dumbledore. Talvez se não tivesse o Dumbledore ali, o Lupin não teria nem instrução mágica. E como a gente vê lá no finalzinho de Prisioneiro de Azkaban, depois que o Snape conta pra todo mundo que o Remo é um lobisomem, o Remo acaba pedindo demissão de Hogwarts e sai da escola.
Cara, eu amo Snape e eu odeio Snape ao mesmo tempo, é uma relação de amor e ódio. Mas então o Lupin pediu demissão porque ele achava que isso poderia acabar prejudicando o Dumbledore. Até porque o que tu pensaria em deixar teu filho em uma escola onde o professor é um lobisomem, né? E foi por isso que o Lupin acabou deixando o cargo de defesa contra as artes das trevas no final de Prisioneiro de Azkaban. Bom, e agora falando um pouco mais dos marotos e do Snape, o Remo Lupin é o que tinha a melhor relação ali com o Snape, pelo menos não era uma relação tão ruim que nem o Sirius e o Thiago tinham com ele, porque o Lupin sempre foi mais na dele, sempre foi mais formal assim, e o Lupin não pregava peças que nem o Sirius pregava nele. Até tentando fazer uma das brincadeirinhas dele entre muitas aspas, o Sirius tenta pregar uma peça no Snape, fazendo com que o Snape fosse até a Casa dos Gritos na noite em que o Lupin ia estar transformado em lobisomem. Mas o Thiago, pai do Harry, vai lá e salva a vida do Snape, e é por isso que o Snape tem tanto ódio do pai do Harry também, porque o pai do Harry acabou saindo ali como um herói, salvando a vida do Snape, sendo que o pai do Harry era pior do que o Sirius. Só que naquela brincadeirinha do Sirius, o Sirius realmente poderia ter provocado a morte do Snape, e foi por isso que o pai do Harry interferiu naquele momento. Essa parte dos marotos pregando peça no Snape, sério, é a única coisa que me dá raiva deles é isso. Principalmente depois daquelas cenas que a gente vê lá em Relíquias da Morte, né? A gente ama o Sirius, eu amo o Sirius, até porque o Sirius é um dos meus personagens favoritos aí, mas nessa parte não dá pra passar pano, galera. Eles foram muito ruins com o Snape e o Snape tá repleto de razão nessa parte. Bom, isso tem uma das coisas que os fãs mais queriam ter visto nos filmes de Harry Potter. A gente sabe que o relacionamento do Harry e da Gina não existiu nos filmes, assim como o relacionamento do Lupin, né? E eu acho que uma das coisas que os fãs de Harry Potter mais queriam ter visto nos filmes era o relacionamento do Lupin com a ninfadora Tonks. E isso é uma coisa que quem não lê os livros não sabe e não é muito divulgado pelo que eu vejo, embora muita gente saiba disso, era que o Lupin tinha um relacionamento com a Tonks, inclusive eles tiveram um filho chamado Ted Lupin e os dois morreram na batalha de Hogwarts. Mas inicialmente o Lupin rejeita a Tonks por achá-la muito nova, e essa é uma das coisas mais tristes aí do filme de Harry Potter. Bah, os dois morreram logo que tiveram um filho, cara, eu acho essa parte extremamente pesada. Bom, e uma cena que foi muito boa nos livros e infelizmente foi retirada dos filmes é a briga feia que o Harry tem com o Lupin. Essa briga deles acontece lá em Relíquias da Morte, um pouco depois que o Ministério cai e o Voldemort assume o controle do Ministério lá em Relíquias da Morte parte 1, bem lá no comecinho. Um pouco depois que isso acontece, a gente sabe que o Harry, Ron e Hermione eles vão lá pro quartel-general da Ordem, que é a casa dos Black, e um pouco depois que isso acontece, o Remo aparece lá visitando eles, tipo, ele dá um oi sumido, como é que vocês estão? O Lupin vai lá e se oferece pra ajudar o Harry a caçar as Horcruxes do Voldemort. E cara, eu me arrependo tanto dessa cena não tá no filme, sério. Ai. Mas eles brigam porque o Remo fala que a Tonks está grávida e mesmo assim ele deixa ela grávida e vai embora para procurar o Horcrux com Harry, que não fazia o menor sentido na cabeça do Harry e de fato não fazia. É que o Remo tinha muito medo do filho que ele teria, até por ele ser um lobisomem, né? Então acabou que meio que pra fugir da responsabilidade ali, ele deixou a Tonks grávida e foi atrás do Harry para querer caçar o Horcrux. E eles têm uma briga feia, o Harry fala um monte de coisa, fala que ele é um covarde por querer fugir da família dele. O Lupin bate a porta e vai embora, mas depois quando eles se reencontram tá tudo bem, o Lupin não mostra nenhum rancor por ele, inclusive chama o Harry pra ser o padrinho do filho dele. Inclusive aquela cena em Relíquias da Morte parte 2 que o Harry tá na floresta, ele vê o Lupin como fantasma lá na Pedra da Ressurreição. Eu acho aquele diálogo deles, apesar de ser só uma frase, muito triste, eu fico muito triste quando eu vejo. Que o Harry fala, Lupin, o seu filho. E o Lupin fala pra ele, outros dirão a ele pelo que o pai e a mãe dele morreram. E Remo, seu filho. Outros dirão a ele pelo que a mãe e o pai dele morreram. Cara, eu acho essa parte muito foda, até me emociona. Bom, então agora a gente vai para a última curiosidade sobre o Remo Lupin e a origem do nome Remo Lupin. Remo é um dos irmãos da história clássica da fundação da Roma, que é o Remo e o Rômulo. E segundo a lenda, Remo e Rômulo são dois irmãos que se perdem e eles são alimentados por uma loba. Fazendo uma comparação aí já com o fato do Lupin ser um lobisomem, né? E Lupin vem de lupino, que é uma referência ao lobo, né? Então dá pra ver que a J.K. Rowling, ela faz várias referências ali no nome dos personagens. E mesmo antes do Lupin dizer que ele é um lobisomem, já dá pra saber se a gente for seguir essas pistas aí, essas referências do nome, do comportamento dele e etc. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu amo o Lupin, espero que vocês gostem do Lupin também. Se gosta do Lupin ou não, já deixa aqui nos comentários aqui embaixo pra mim. Por favor, curte esse vídeo aqui pra te não esquecer, é muito importante no comecinho do canal. Se inscreve aqui no canal pra te não perder os próximos vídeos. Lembrando que essa semana tem vídeo todos os dias, então até o vídeo de amanhã.